Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, onde eu sempre trago dicas e ensino a vocês como trabalhar na confeitaria, como fazer bolos e faturar mais de R$ 5.000 em 30 dias da cozinha da sua casa. Eu sou a Mércia Nicole, sou confeiteira há mais de 7 anos e professora de confeitaria, e na nossa aula de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas necessárias para você trabalhar com confeitaria. Essa aula é para você que está aí pensando em iniciar, talvez já pesquisou várias ferramentas aí da sua casa, está pensando em comprar um mundo de coisas, não sabe nem por onde começar. Mas é para você também que pensa às vezes em começar, mas está aí com uma renda baixa e pensa que não vai ser possível começar porque não tem as ferramentas necessárias, não tem ferramentas profissionais. Então eu quero te mostrar o básico para você começar e fazer bolos profissionais. Você vai começar com basicamente o que você tem na sua cozinha, com pouquíssimo investimento, e vai fazer bolos profissionais a partir de hoje, depois que você assistir esse vídeo. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, eu já vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo para você sempre receber as nossas dicas, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre as ferramentas necessárias, né? E muitas vezes a gente tem esse paradigma, essa objeção de que para fazer bolos profissionais você precisa ter as ferramentas profissionais. Eu preciso ter a batedeira dos sonhos, o meu forno é um forno caseiro, então não dá para fazer. Mas eu não tenho todos aqueles bicos para decorar, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então, essa aula hoje a gente vai falar especificamente sobre essas ferramentas que vocês vão ter. Muitas de vocês já têm algumas em casa e o investimento que você vai precisar fazer é baixo para poder começar a se profissionalizar e vender bolos da cozinha da sua casa. Então vamos lá, para começar eu trouxe aqui ferramentas que a gente vai falar desde o momento de iniciar a fazer um bolo, ou seja, desde a nossa massa até a etapa da decoração. E a gente vai passando por cada etapa aqui, tá bom? Então, para começar, um equipamento que é muito importante e muitas vezes a gente pensa, né, que vai ser de cara, a gente já se sente travado, que vai ser um empecilho da gente trabalhar, é a batedeira. Hoje eu trouxe aqui para vocês a minha batedeira da Oster, que eu trabalho com ela aí há bastante tempo. Ela é uma batedeira planetária, onde vem um batedor raquete, um globo para a gente fazer uma massa espumosa. E ela é muito boa, ela é maravilhosa, me ajuda a bater massas com maior volume, maior quantidade. Entretanto, para quem não tem esse tipo de batedeira, eu trouxe para vocês essa batedeira de mão. Muito simples, mas que super atende, dá para você fazer qualquer tipo de bolo com essa batedeira. Eu, inclusive, comecei com uma batedeira assim na minha casa. Eu sempre fiz todas as minhas massas de bolo com a batedeira assim, batia a minha cobertura também, recheios que precisavam eu ia a batedeira. Então eu comecei com uma batedeira dessa. E aí, à medida que eu fui, crescendo, tendo mais pedidos, eu resolvi adquirir uma batedeira planetária. Mas essa aqui sempre me atendeu super bem. Tanto que hoje em dia, quando eu estou muito apertada ainda com encomenda e eu tenho um ajudante, eu utilizo as duas batedeiras, tá bom? Esse aqui é mais por questão de comodidade e às vezes ela é um pouco mais veloz. Então, tudo que essa aqui faz, essa faz, mas essa às vezes vai ser um pouquinho mais devagar. Mas o que não indica que você não vai conseguir chegar no mesmo resultado. Seguindo aqui a nossa linha de ferramentas necessárias, ultra mega importantes para começar, nós vamos falar, vou mostrar para vocês, na cozinha, quando nós decidimos trabalhar e vender produtos, alimentos, nós precisamos ter um padrão do que nós vamos entregar. Então, não dá para confiar muito em copos medidores, em colheres dosadoras,
em medidas, em xícaras. Então, é sempre necessário que nós padronizemos todas as nossas receitas, quantidades de recheio que a gente vai colocar na massa, quantidade de calda, sempre baseado na balança. Então, a gente sempre precisa, para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma balança de precisão na nossa cozinha. Esse item aqui, infelizmente, não dá pra gente ter um alternativo. Como eu disse para vocês, os alternativos desse item, né, para essa balança não são tão fiéis, que seriam copos dosadores, receitas em xícaras, colheres, medidoras. Então, a gente precisa investir em uma balança. Mas uma balança dessa é um valor muito acessível. A gente encontra balanças dessa aí na internet por cerca de R$20. Então, a gente consegue sim investir em uma balança, né? Visando sempre o resultado que ela vai trazer pra gente, é um ótimo custo-benefício. Tenham sempre uma balança aí na cozinha de vocês. Continuando ainda a falar sobre ferramentas para fazer massas, eu trouxe aqui para vocês também formas. É necessário ter formas. Aqui na doceria eu só faço bolos redondos. Eu gosto muito de trabalhar com bolos redondos, bolos altos. Então eu tenho formas redondas. E aí essas formas podem ser de quê? Fundo fixo, como é o caso dessa aqui, ou fundo removível, que eu também tenho. Então assim, ai Mense, às vezes não posso comprar a de fundo removível. Está ótimo, você pode começar trabalhando com uma forma de fundo fixo, que eu inclusive uso até hoje. Eu tenho formas de fundo removível, mas utilizo sempre as minhas formas de fundo fixo, porque quando eu vou fazer massas, eu sempre faço uma quantidade muito alta de massas, então eu sempre preciso utilizar praticamente todas as minhas formas. E falar em quantidade de formas a serem utilizadas, aqui eu quero dizer para vocês que vocês não precisam ter um mundo de formas. Vocês precisam ter uma quantidade que vai atender a sua demanda e que vai caber no seu forno. Então, por exemplo, você não precisa comprar 10 formas de tamanho 15. Para iniciar, talvez você pode começar a definir, primeiro passo, defino qual é a quantidade, quais são os tamanhos de massa que eu quero ofertar ao meu cliente. Então, primeiro passo, definir o tamanho dos bolos que vocês vão entregar para o seu cliente. Aqui na doceria, eu sempre vendo bolos de 10, 15 e 20 centímetros. Então, eu tenho esses 3 tamanhos de forma. E aí, a quantidade vai realmente variar do seu, do seu volume de bolos. Mas, para iniciar, normalmente, o que eu faço? Meus bolos são 4 camadas de massa. Então, eu asso como se fosse 2 discos em uma forma, 2 discos em outra. Então, a quantidade mínima que eu sugiro que vocês tenham é 2 formas de cada tamanho. Mas à medida que vocês forem sentindo necessidade, é só vocês irem comprando mais formas. Então, falamos de forma. Mércia, e como eu faço para untar as minhas formas? Tem que ser com desmoldante? Ou pode ser com papel manteiga? Aqui, gente, tanto faz o que você quiser investir. Por muitos anos eu usei papel manteiga. E aí aqui a gente forra a nossa forma, o fundo da nossa forma com papel manteiga, joga a massa por cima e leva ao forno. Hoje, por questão de praticidade, eu opto pelo desmoldante, que é a mesma coisa também, sempre tampando só o fundinho da forma. Mas aí fica a questão de vocês, de querer investir no papel manteiga ou no desmoldante. Agora, passando para a próxima etapa, que nós vamos falar sobre a parte que vai ao fogo, recheios e coberturas,
eu trouxe para vocês uma dica de uma panela. É importante que aqui vocês têm que ter muita atenção nesses dois pontos. Seja uma panela que não aqueça tão rápido e faça o seu recheio grudar ou caramelizar tão rápido. Eu gosto de utilizar essa linha aqui da Tramontina, que ela é antiaderente e meus recheios não grudam na panela. O outro ponto que vocês precisam ter bastante atenção quando se fala em panelas, em utensílios na cozinha, é que a panela que você vai utilizar para fazer o seu recheio, você vai utilizar apenas para fazer coisas doces, preparos doces na sua cozinha. Essa panela aqui nunca vai ser preparado um arroz, um feijão, uma carne. Ela é totalmente separada das coisas, das outras panelas da sua casa onde você prepara alimentos salgados. Por quê? Pode pegar gosto e transferir gosto de comida salgada para o seu doce. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente trabalha de casa, que eu sei que é muito fácil de misturar os utensílios. A mesma coisa vale para as colheres. A gente sempre vai optar por usar colheres de silicone. Essa colher aqui chama pão duro. Ela é uma colher que raspa bem as laterais, raspa bem o fundo da nossa panela e não deixa o recheio grudar. Ela tem um ótimo custo-benefício. E essa colher aqui, principalmente, se você deixar perto da vasilha de tempero da sua casa, você já não consegue utilizá-la mais, porque puxa muito cheiro de tempero. Então tem que ter muito cuidado e deixar separados dos outros itens da sua casa. Outro item muito importante é um termômetro. É sempre importante ter um termômetro para certos preparos que vocês forem fazer na cozinha de vocês. Por exemplo, um merengue para fazer um buttercream, um merengue para fazer suspiros, para temperar chocolate. Então é muito bom ter um termômetro. Esse termômetro aqui meu é digital, mas vocês podem utilizar também, existem uns termômetros de palito, onde você enfia ele, por exemplo, na panela e aí ele vai te mostrar a temperatura. Tanto o de palito quanto esse vai super te atender. Também é um investimento baixo, o de palito deve ser uns 15 a 20 reais, esse aqui 30, 35, 40 reais. Então é um investimento que vale a pena vocês terem na cozinha de vocês. Agora nós vamos falar sobre a etapa de montagem, decoração e espatulagem do seu bolo. E aí, nós vamos começar a falar sobre, Mércia, temos um bolo. A primeira coisa, depois do seu bolo estar pronto, quando você for iniciar a montagem, o que você precisa fazer? Você precisa separar os discos. Como eu disse para vocês, na minha forma de bolo, eu faço 2 discos por forma. Então eu preciso separar esses discos para eu poder montar esse bolo intercalando massa e recheio. E aí, como você pode separar o seu disco? Existem 2 formas, 2 ferramentas que vocês podem utilizar, que seria uma faca de pão. Essa faca aqui é ótima, uma faca de serra grande, onde você vai conseguir fatiar o seu bolo ao meio. E também existe o nivelador. O nivelador para você conseguir fatiar também a sua massa ao meio. Mércia, quanto custa um nivelador? Um nivelador é um investimento muito baixo. Esse aqui, se eu não me engano, eu comprei ele de R$16 na internet. Mas, se você não quiser comprar um nivelador e já tiver na sua casa uma faca dessa, você pode utilizar essa faca que vai dar o mesmo resultado. É muito prático. Inclusive, eu adquiri esse nivelador há pouco tempo. Por muitos anos, eu utilizei a faca. Não pelo preço. Como eu disse para vocês, esse nivelador foi muito barato.
mas eu adquiri ele há pouco tempo de tão prático que eu sempre achei utilizar a faca. Então vocês podem fazer aí tanto com faca, tanto com nivelador, o que vocês acharem melhor. Na hora da montagem do nosso bolo, precisamos molhar o nosso bolo. Eu utilizo aqui essa garrafinha. Ela é tipo um chuveirinho, ela tem vários furinhos aqui na tampa, onde eu coloco a minha calda e consigo molhar todo o meu disco de maneira uniforme. Essa garrafinha é muito boa e de investimento baixíssimo também. Vocês podem adquirir, que vai ser uma mão na roda em relação à praticidade para vocês molharem o bolo. Acho que custou em média R$19 na época, tem muitos anos que eu tenho essa garrafinha. Mas para você que está começando e não quer ainda investir em uma garrafinha dessa, você pode molhar o seu bolo com bisnagas de ketchup, sabe aquelas bisnagas que quando a gente vai na hamburgueria de ketchup, você pode comprar uma dessas só para colocar a sua calda e aí você consegue molhar o seu bolo. Você pode colocar a sua calda em um bowl e vir com um pincel desses de silicone de cozinha mesmo. Deixa eu mostrar para vocês. Esse tipo de pincel, você consegue molhar o seu bolo. Você vai enfiar ele lá na calda e vir passando no seu bolo. Então, se você já tem um desse em casa e quiser fazer o teste, você pode fazer o teste com esse pincel. E à medida que você se interessar, você adquire uma garrafinha dessa. Ela é muito boa, realmente assim, é um investimento que traz praticidade para a nossa produção do dia a dia, mas que não impede de ser uma alternativa o pincel. Para montar os nossos bolos, decorar, nós precisamos também investir em uma bailarina. Mércia, qual bailarina é melhor? Existem tantas bailarinas no mercado, mas eu trouxe essa aqui para vocês que me acompanha há todo o tempo desde quando eu virei confeiteira. Essa bailarina não foi a bailarina mais cara que existe no mercado, foi uma bailarina com preço ótimo em vista em relação às outras bailarinas e ela nunca me deixou na mão. O importante é ter uma bailarina. Não dá para decorar bolo de forma profissional, sempre com um padrão de agilidade e praticidade sem uma bailarina. Existem métodos alternativos? Existem, mas que podem talvez dificultar um pouco a produção de vocês. Inclusive, eu tenho um vídeo até que ensina como espatular bolo sem bailarina, mas eu indico que tenha uma bailarina. Se puder investir em uma bailarina, é um dos equipamentos fundamentais para você ter um bolo reto, um bolo bem espatulado e não ter tanta canseira na hora de decorar. Então invistam em uma bailarina, tá bom? É realmente necessário. Uma manga de confeitar. Nessa manga de confeitar, a gente pode colocar tanto o nosso recheio para poder montar o bolo, quanto ela será útil na hora de colocar a cobertura para a gente passar em volta do bolo. Então, manga de confeitar também, muito necessário. Espátulas. Qual espátula utilizar? Essa espátula, eu gosto de utilizar ela para nivelar, juntar, depois de eu ter passado a cobertura do meu bolo, eu venho juntando todas as partes com essa espátula e nivelo o topo também, o topo do meu bolo. Já essa espátula, ela serve para alisar o meu bolo. Então, depois de eu ter passado toda a cobertura em volta do meu bolo, juntei os pontinhos que estavam faltando cobertura com essa espátula, alinhei, nivelei o meu topo,
eu venho com essa espátula para alisar as laterais do meu bolo. Então, qual espátula é mais importante? As duas. As duas espátulas são importantes. Prefiram espátulas de inox com acabamento fininho. Por quê? Isso vai facilitar demais o acabamento no seu bolo. Então, espátulas de plástico, ela é possível de alisar sim o bolo, mas prefiram espátulas de inox. Em relação a preço, não faz tanta diferença, então compensa realmente ter uma de inox. Bicos de confeitar. Eu sei que eu fui assim, provavelmente você também já fez isso muito na sua vida, ou talvez está pensando em fazer. Quando se fala em decorar bolos, a gente pensa em comprar 1 milhão de bicos, não é mesmo? Mas eu quero te dizer que você não precisa investir em tantos bicos neste momento. Às vezes você não precisa nem ter bicos, mas se você quiser ter um bico para começar a treinar o trabalho de bico, eu te indico que você tenha esse bico, que é um bico 32 da Wilton. Ele faz pitangas, faz rosetinhas, então o básico você consegue fazer com ele. É um bico pitanga 32 da Wilton. Você pode utilizar ele bastante aí na sua confeitaria. Se você tiver que escolher apenas um bico, escolha esse. E por fim, nós vamos falar sobre o prato que você entrega o seu bolo para o seu cliente. O cake board é extremamente importante, não só pela aparência, mas pela segurança que ele proporciona na entrega dos seus bolos. O cake board, ele precisa ser resistente a ponto de suportar o peso do seu bolo. Então, aqui na doceria, eu utilizo cake boards de MDF com 6 milímetros. Você vai encontrar aí no mercado 3 milímetros, às vezes menos um pouco, mas eu tenho mais segurança com o cake board de 6 milímetros. Aí aqui fica a seu critério, ele pode ser com a sua logo, personalizado ou não. O importante é que ele seja um cake board de MDF de 6 milímetros. Por que não utilizar esses pratos que às vezes a gente encontra em lojas de confeitaria, os pratos laminados? O que acontece com os pratos laminados é que, como vocês podem ver aqui, ó, o cake board de MDF você não consegue manusear ele a ponto de entortar. Então ele vai suportar o peso do seu bolo. Mas um prato laminado, desses que a gente encontra de papelão, ele é muito maleável. Então se você consegue sem nada amassar ele, fazer com que ele fique mais abalado, imagine com o bolo. E aí o que acontece é que quando você coloca o bolo nesse tipo de prato e entrega para o seu cliente, se o seu cliente segurar um pouquinho errado ou no transporte dentro do carro for um movimento um pouquinho mais brusco, o prato vai dançar e vai abalar a estrutura do bolo. Então, às vezes, o seu cliente vai pegar, imagine que o bolo está aqui. Se o seu cliente pega e dobra um pouquinho as laterais, ele vai dobrar a estrutura do seu bolo também. E o seu bolo vai ser danificado. Existe alternativa de prato também? Muitas pessoas mandam o bolo em cake boards de vidro. Por que eu não gosto dessa alternativa aqui para minha doceria? Não é prático. Esse tipo de cake board, você compra, coloca o preço embutido no valor do seu bolo e entrega para o seu cliente. Seu cliente não precisa te devolver, ele leva, consome o bolo e depois ele faz o que ele quiser com o cake board. Entretanto, quando nós fazemos com o cake board de vidro, a gente fica condicionado do seu cliente ter que te devolver
o prato. E depois da festa, depois que já passou tudo, que o seu cliente não precisa mais de você, talvez a vida dele volte ao normal e ele não vai conseguir, não vai ter tempo para te entregar o seu cakeboard de vidro. E aí, ou você vai ter que sempre ter uma quantidade de estoque de cakeboards muito alta para poder entregar os seus outros bolos, ou você vai ter que ir buscar o cakeboard na casa do seu cliente, ou pior, você vai ter que embutir o valor de um cakeboard de vidro no custo final do seu bolo, o que vai com certeza encarecer muito o seu bolo no final das contas. Então, depois de muitos testes, de ver todos os ônus e os bônus, lados positivos e negativos de entregar bolos em pratos, eu cheguei à conclusão que o modo mais prático que tem de você entregar um bolo e mais seguro, que te traga menos dor de cabeça, é com cakeboard de MDF. Confia em mim. Então vale muito a pena vocês adquirirem um cakeboard de MDF. Ah, Mercy, mas eu não tenho muitos pedidos para ter um estoque de cakeboard. Compre apenas a quantidade que você precisa. À medida que você for tendo mais clientes, possuindo mais pedidos, você faz uma compra um pouquinho maior. Mas é possível você comprar a unidade do cakeboard. E aí você já está segura, sabendo que você está entregando um produto com segurança, que não vai ser afetado no transporte devido ao prato e não vai ter dor de cabeça aí para ficar correndo atrás de clientes devolver o seu cakeboard. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e eu quis trazer para vocês exatamente como eu faço aqui, com os mesmos equipamentos, como eu comecei, como eu ainda faço, para vocês verem que sim, é totalmente possível começar a fazer bolos de forma profissional da cozinha da sua casa com o que você tem. Eu espero ter te ajudado com essas dicas e me conte aqui no comentário se faltou algum tipo de ferramenta que você ainda tem dúvida para que eu possa te responder. Se tem alguma outra dúvida que eu possa esclarecer para você, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer te ajudar. Eu te espero no próximo vídeo, onde eu vou trazer mais dicas sobre a confeitaria. Um beijo e até a próxima!